Hoje, meu querido trader, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre candlesticks, padrões deles e como analisá-los durante a tendência, beleza? Bora que bora! Vale lembrar que padrão de candlestick não é a única coisa que você deve analisar no meio de um trade, tá? Acho que deve ser óbvio já, mas eu vou reforçar pra galera iniciante, tá? Você vai analisar o padrão de candle, o padrão do movimento do mercado, resistência, suporte, naturalmente, Fibonacci. Quanto mais análise você tiver no meio do seu trade, melhor, tá? O que eu sempre repito é 2 ou mais confirmações, seja um suporte, uma fibra, uma média, tá? 2 ou mais confirmações é o ideal, tá? Então se tiver ali uma confirmação no padrão de candle mais um suporte, legal, operação ótima. Se tiver padrão de candle, um suporte e Fibonacci, melhor ainda, tá? Sempre busque mais de uma confirmação, mais de um gatilho, que isso vai deixar seu trade muito mais seguro, beleza? Agora que você já tem uma noção, bora pro computador que vai ser muito melhor para explicar lá. Bom, galera, agora aqui na tela do computador eu vou passar para vocês o básico que vocês precisam saber para começar a trabalhar com candlesticks nas operações de vocês, beleza? Eu trouxe aqui e reuni os principais que mais se repetem no gráfico, que é o que mais vocês vão ver na hora de operar, beleza? Começar então pelo candle doji, tá? O candle doji, como aqui o próprio texto diz, você pode pausar para dar uma olhada, mas ele indica indecisão de mercado. Por quê? Porque ele abriu e fechou na mesma região, certo? Ele não teve uma movimentação lá para cima nem para baixo, até teve, que deixou pavio, mas o fechamento foi na mesma região, ou seja, ele abriu e fechou na mesma região, deixando somente intenção de compra, tanto para cima quanto para baixo, tá? O mercado não se decidiu se ele é para cima, para baixo, se é uma compra ou se era uma venda. Então, o que esse candle diz para nós quando a gente tá operando, o que ele revela para nós do gráfico, tá? Indecisão do mercado, ou seja, pode indicar uma reversão, tá? Ou seja, se você encontrar um doji num topo no movimento, pode ser que naquele ponto ali o mercado ficou indeciso e pode vir a cair, porque ele chegou ali, ele não teve mais força para subir, ficou indeciso se subia ou se caía, e depois ele pode indicar uma possível reversão, beleza? Mas para todos os efeitos, eu recomendo que quando você vê um doji no seu gráfico, você espere um pouco se você fosse fazer uma entrada, deixa o mercado trabalhar e após ele você analisa de novo e vê se pode entrar ou não, beleza? Porque indecisão no mercado, na maioria das vezes é loss, beleza? Próximo padrão, bastante simples de identificar e que aparece bastante no gráfico, engolfo de baixa ou de alta, tem os dois. Então aqui vocês estão vendo o desenho, o engolfo ele tem esse nome justamente por isso. Quando o primeiro candle ele fica menor e o segundo candle que abre depois dele é maior e engole o primeiro. Então ele abre até com um gapzinho ali, a pressão é tão grande que ele fica ali, ele engolfa, tá? Ele tem ali a questão de ser um forte sinal de reversão, beleza? E qual que é a indicação desse padrão, como vocês mesmos viram aqui no texto? É um sinal forte de reversão. Pressão compradora tá dominando a vendedora ou vice-versa. Então os dois engolfos são válidos e, de novo, eles só se encontram em topos ou fundos. Se você vê o engolfo no meio do movimento, ele não significa nada. É só se ele estiver numa região de topo ou numa região de fundo, beleza? É só nesses momentos que o mercado pode reverter ou não. No meio do movimento ele não significa nada. Esse aqui é legal, estrela da manhã ou da noite, tem os dois. Novamente, muito fácil identificável em regiões de topo ou fundo. Nesse caso, é um padrão formado por 3 candles em sequência, vocês vão entender como é que é agora. Então, quando o mercado estiver caindo, quando for uma tendência de baixo, quando estiver em queda, ele vai formar um candle de força para baixo, aí vai formar um candle menor, pequeno, ali naquela região, pode ser de compra ou de venda, um candle vermelho ou verde, e logo após ele vai fazer mais um candle para cima, ou seja, ele vai estar indicando pra gente o que? Reversão. São padrões que a gente tem que ficar atento para evitar tomar loss. Quando você pega a visão de indicadores de reversão, padrões de reversão, você evita muito loss. Em região que era compra, você entra vendido e vice-versa. Então aprendam padrões de reversão que eu tô passando aqui, que é justamente para evitar esse tipo de situação. Então, a estrela da manhã é o que sobe, tá? Então o mercado vem caindo, faz um candle menor e logo após faz o maior subindo, tá? Esse é o padrão de candle, são 3 candles. E estrela da noite é a mesma coisa, só que pra alta, ou seja, o mercado vem subindo, faz ali um candle pra cima, um bem pequenininho no meio e um que derrete depois. Padrão de reversão fortíssimo, beleza? E esse aqui deixei pro final, que é o que mais se repete, o que mais você vai ver acontecendo no gráfico, é esse aqui, famoso martelo, ou hammer, pra quem gosta de falar inglês. Ele tem esse nome justamente porque ele parece um martelo. Se olhar pra tela, ele parece realmente um martelo com o cabo, ele é a parte de cima, né? Parece mais uma marreta do que um martelo. Mas enfim, novamente é um candle que só é encontrado em regiões de topo e fundo. Então se você vê um martelo no meio do movimento, não significa nada, nenhuma coisa. Só realmente ali em regiões de topo ou de fundo que ele vai caracterizar alguma coisa, ok? Então sim, é um padrão de reversão de alta. Se o mercado vem em queda, ele forma um martelo, fica esperto que se ele formar um martelo no final do movimento, ou seja, no fundo, ele pode estar indicando uma reversão para começar a subir. Ao contrário, também é válido, certo? Se o mercado estiver subindo, ele vai formar um martelo, geralmente invertido, como se tivesse pegado a marreta e deixado lá de ponta cabeça assim, tá? E ele vai ser um padrão de reversão baixista, ok? Então, time, na real é isso aí, tá? Finalizamos aqui. Esses são os padrões de candles que mais aparecem no mercado, os mais que se repetem. Tem outros, existem milhares, tá? Mas os principais que vocês têm que aprender pra poder ter sucesso, pra poder ter o mínimo de análise, são esses aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso aqui. Já se inscreva no canal, deixa like, faz tudo certinho. Se você não tá no meu grupo ainda, ó, deixa o link do grupo aqui embaixo, tá? Bora pra cima espancar o mercado financeiro, porque aqui é só análise técnica na veia. Vamos que vamos, time. Bora pra próxima aula.